Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Garcia, eu sou o diretor e fundador da companhia Caravan Macheira Teatro, que trabalha sobre a linguagem de teatro de bonecos e teatro de formas animadas e outras variáveis, vamos dizer assim, do que a gente chama aí hoje de teatro contemporâneo. Bom, antes de mais nada, só antes de começar mesmo, as pessoas que já me conhecem um pouco, conhecem ou porque tiveram aula comigo, ou porque de algum modo passaram por alguma oficina, ou simplesmente participaram de alguma espécie de compartilhamento entre Caravan Macheira e o público em geral, em algum dos nossos projetos de circulação, alguma temporada, sabe o quão difícil para mim é estar aqui falando com uma câmera de vídeo sem ter ninguém, né? Eu, por exemplo, nesse momento, eu não sei se eu olho para a câmera, que é uma bolinha verde, ou se eu olho para a tela onde aparece o meu rosto. Então, assim, antes de mais nada, eu me sinto realmente bastante desconfortável de fazer isso. Não gosto de fazer isso, acho que isso é super importante, a gente ter a franqueza das coisas, mas é necessário fazer. E por que é necessário fazer? Porque trata-se da contrapartida de um edital, não é? Um edital do PROAC, do ano de 2021, realizado em 2022, no qual nós, artistas, técnicos de teatros e produtores, devemos fazer alguns vídeos, né? Alguma aula magra, alguma palestra, algum curso, alguma oficina, dentro desse meio virtual aqui, dentro desse meio dessas câmerazinhas, para que a gente possa contribuir, compartilhar tanto com a história, né, da nossa produção atual, quanto com o aprendizado e a formação de tanto novos artistas como artistas já especializados e que buscam uma coisa ou outra diferente para renovar o próprio fazer teatral, enfim. Isso posto, porque realmente eu tenho muita dificuldade com isso daqui, e eu acho que isso parte, em primeiríssimo lugar, de uma questão que para mim é fundamental na poética, e a gente vai falar aqui sobre as poéticas possíveis e as vias poéticas que essa companhia Caravan Macheira tem utilizado desde 2010. E uma das questões principais relacionadas à companhia é a questão com o público, e talvez venha daí o meu desconforto em falar com uma câmera e não estar falando com o público, porque a gente preza muito por uma escuta, né, entre cena e plateia sobre o evento, sobre o acontecimento que está acontecendo ali naquele momento, o espetáculo que transcende o próprio palco e que vai atingir o público de diversos modos, né? Aí a gente já está falando do trabalho da recepção, né, e dessas variáveis, de como se trabalhar, se é possível, em primeiro lugar, trabalhar a recepção do público, sobretudo com uma linguagem visual que é aquela que a gente trabalha. Então, isso posto, eu vou começar dizendo um pouco da história do porquê da formação dessa companhia, e a partir disso a gente vai aprofundar e entender o porquê da gente fazer um teatro como como a gente faz, e talvez até entender uma ideia de algum estilo que talvez a gente possua. E eu sinceramente refleti muito para entender o que é um estilo, se nós temos algum estilo, e realmente, para ser muito sincero, não tenho uma resposta não. E isso não me incomoda nem um pouco, mesmo. Porque o estilo ele vai se construir a partir da medida das necessidades que você está trabalhando em cima de determinado tema, em cima de determinado texto, ou em cima de determinado contexto, né? Em cima de determinada imagem que você, por um motivo ou por outro, decidiu trabalhar sobre aquilo naquele momento e transformar aquilo num espetáculo de cerca de 70 minutos para ser apresentado para uma plateia. Então, vamos lá. A companhia começa em meados de 2010, um pouco antes, no momento em que eu estava fazendo o meu mestrado na França. Eu comecei a minha formação na Unicamp em 2003. Em 2006 eu parto para Paris, para a Universidade de Paris 8, para fazer um intercâmbio. Por diversos motivos, acabo não voltando para o Brasil, termino minha formação lá. Faço uma transferência para a Universidade de Paris 8 e faço uma transferência para a Universidade de Paris 3, a Sorbonne Nouvelle, e lá termino minha graduação e logo depois eu começo meus estudos sobre mestrado em cima da máscara, né? A máscara da comédia dell'arte e um paralelismo com as danças populares brasileiras.
E o motivo de trabalhar com a máscara nessa pesquisa é porque já vem de uma pesquisa anterior, iniciada aqui na Unicamp, com uma iniciação científica, cuja orientadora era a Maria Strazacapa, da Faculdade de Educação da Unicamp, e o tema dessa pesquisa era o ator e o silêncio. E o ator e o silêncio partindo-se do princípio de uma pedagogia que vinha pela máscara neutra, né? No primeiro ano de universidade, isso em 2003, eu tive a oportunidade de ter aula tanto com a Alice K., uma diretora de São Paulo, quanto com a Maria Thaís, que na época continua sendo uma diretora ainda hoje, e que foi nossa professora no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp, e que na época introduziu a gente a esses gestos da máscara, a esses gestos do silêncio, e aquela experiência realmente me marcou bastante, e eu decidi que isso era um discurso poético que me agradava muito. Eis o porquê de eu ter continuado até o fim da minha formação universitária com isso. Ao fim do meu mestrado, eu tive a possibilidade, não dá para dizer que é sorte, porque não é sobre sorte, mas enfim, a minha tese foi publicada na França, né, em forma de livro. Se chama A Comédia dell'arte, as danças populares brasileiras, divergências e convergências na performance. E por que eu estou falando isso? Que a partir dessa pesquisa, a partir do momento da construção dessa pesquisa, é que eu pude partir para a Itália. Eu estava morando na França, em Paris, e eu tive uma bolsa, né, de estudos em que me permitiu rodar por algumas cidades da Itália, algumas cidades brasileiras, para fazer pesquisa de campo relacionadas a essa pesquisa. Então, na oportunidade, eu encontrei com um projeto, com um diretor, Luciano Rocamo, com o qual eu tive a possibilidade de ter muitas trocas sobre a comédia dell'arte, sobre o teatro de máscara. E naquele momento ele estava organizando um projeto europeu, junto com a comunidade europeia, em que reuniam-se artistas de 5 países diferentes da Europa. Era França, República Tcheca, Itália, Espanha e Alemanha. E esses 5 artistas, aliás, esses 10 artistas, porque eram 2 artistas de cada país, viviam em residência de cerca de 4 meses em cada um desses países, fazendo cursos, fazendo oficinas, interagindo com a comunidade e, sobretudo, interagindo com algumas instituições de ensino do teatro, sempre voltado para a máscara, para a palhaçaria e, sobretudo, para o teatro de bonecos e teatro de animação. E durante esse percurso, muito enriquecedor, evidentemente, que durou 2 anos, a gente teve a possibilidade de encontrar com um artista, Matita, da República Tcheca, que nos ensinou, nos introduziu ao teatro de animação, ao teatro de bonecos, de uma forma muito delicada, a partir do teatro de luvas, a partir de um teatro de muito encontro com o público, foi que a gente entrou em contato com esse teatro visual. Já estávamos com alguns passos, evidentemente, na máscara, na palhaçaria, no bufão, né? E a partir desse momento a gente teve a possibilidade de entrar em contato com uma forma de comunicação muito poética, muito potente, e que me agradava muito o fato de você ter essa sensação demiurga, né? De um Deus que é capaz de criar seres, formas e cenários, porque dentro do teatro de bonecos você pode fazer tudo, porque tudo você pode reduzir a uma dimensão muito menor do que dentro de uma ópera. Obviamente é possível fazer uma ópera dentro de um teatro de bonecos com muito menos custo, com muito mais poesia, com muito mais artifícios, vamos dizer assim, e dentro dessa linguagem delicada que é o boneco. Então foi isso que me chamou em primeiro lugar muita atenção. Mas depois teve uma outra coisa que me chamou muita atenção na boneca, era no boneco, na marionete, enfim, era a capacidade que essa linguagem tinha de comunicar quase sem palavras
ou transformando a palavra, colocando a palavra num lugar secundário na comunicação, não mais no pilar do entendimento, e colocando a palavra num lugar de suporte à beleza das imagens, né? A beleza dos movimentos e a beleza da escultura. E isso permite, comecei a perceber, que isso iria permitir uma reinterpretação de linguagens, de assuntos, de livros, de textos já conhecidos, teatrais ou não teatrais, poéticos, não poéticos, ou relatos, não é? De uma forma muito mais poética. E quando eu digo poético, estou falando no sentido do sensível, mais no sentido de perceber, sentir, se emocionar, se comover, do que no sentido de entender, discorrer logicamente sobre esses mesmos textos, essas mesmas referências, vamos dizer assim, né? Para inputs de montagens. Então, esse foi o primeiro movimento que eu percebi que realmente tinha um grande potencial ali. Naquele momento, né, já em 2010, eu, junto com o Giorgia Bordoni, decidimos vir para o Brasil e estabelecer e fundar definitivamente a companhia Caravan Maschera, que em italiano se diz Caravan Maschera, seria a máscara Caravan, que seria caravan de caravana, e Maschera, que é da máscara, né, de onde parte a linguagem, como fabricantes de bonecos e de máscaras, e como atuantes de comédia dell'arte. Então, eis o porquê do nome da companhia. E também naquela época foi graças a um edital, se não me engano, era da Funarte ou do PROAC, em que a gente teve a oportunidade de fazer a primeira montagem, que foi em cima de Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, e a gente fez uma revisitação com bonecos e com máscaras, e foi o primeiro experimento em que a gente teve na rua. A proposta era de se fazer na rua, a proposta era de se fazer isso dentro do teatro, e ali, como todo bom estudante pós-formado, a gente teve aquela vontade de fazer tudo o que a gente aprendeu e colocar tudo aquilo que a gente aprendeu como se fosse possível caber dentro de um espetáculo. Obviamente, o que aconteceu é que é um espetáculo extremamente complexo, cheio de elementos visuais, cheio de elementos técnicos, com máscara, com boneco, com canção, com música ao vivo, com uma cenografia que se abria, se mexia. Um maquinário tremendo, era tudo que a gente tinha visto até então, né? Era tudo aquilo que a gente tinha entendido dessas viagens na Europa. A Giorgia é italiana, então era todas as referências dela, aquilo que ela sempre quis ter feito, eram todas as minhas referências daquilo que a gente queria ter feito, que eu gostaria de ter feito na vida. Era a primeira montagem minha, de fato, depois de anos de universidade. Já tinha tido outras oportunidades de montagem, mas ainda dentro do contexto acadêmico. Então foi a primeira vontade de sair mesmo da academia e partir para essa brincadeira aí nossa, que a gente chama de fazer teatro na América Latina. E evidentemente, por que eu estou falando isso daqui? Porque a gente entendeu que era demais, não ia caber tudo aquilo, né? Não ia caber a máscara, comédia dell'arte, comédia latina, e Plauto, e texto de Shakespeare, uma cenografia. Era preciso reduzir, era preciso entender aquilo que realmente fazia sentido para nós. Porque a gente estava só querendo copiar e colar aquilo que a bagagem de informação que foi extraordinária que a gente teve até então, e era uma vontade mais de expor para o público aquilo que a gente tinha aprendido do que uma necessidade realmente poética. Então, foi um espetáculo que durou pouquíssimo, acho que não deu nem 15 apresentações, e a gente viu que não é que não funcionava, era muito aquém daquilo que a gente pretendia fazer, né? Foi então que a gente encontrou Luca Ronga, um burattinaio italiano, que mexe com a técnica da Guaratelli italiana, que é um teatro de luva, como o nosso, né, Mamulengo, mas, vamos dizer assim, é o pai, né, o avô do nosso Mamulengo, porque ele nasce realmente na Itália, na cultura ibérica, e depois que ele vem para cá. Não vou me aprofundar nessa questão histórica do nosso Mamulengo, mas é importante ter essa referência para entender o porquê dele chegar. Porque é justamente a partir desse artista, Luca Ronga, que a gente encontra com um modo de fazer o teatro de bonecos de um modo muito sutil,
de um modo muito delicado e de um modo em que a gente nunca poderia ter imaginado para um teatro de bonecos, né, de luvas, que é tão aparentemente limitado, porque a gente está falando de uma luva, uma cabeça, a mão esquerda e a mão direita e mais nada, né? E aqui a gente tem a empanada. E ter tido esse encontro com ele possibilitou a gente entender que a gente poderia fazer muito com esse pequeno mundo do teatro em miniatura, vamos dizer, né? Porque é um teatro que vai caber aí dentro de 2 metros quadrados, uma apresentação que cabe dentro de 2 metros quadrados. Isso é pouquíssimo, é revolucionário até, a agilidade que isso faz, mas também mostrou-se pra gente assim, a necessidade de síntese que essa linguagem necessita, né? E síntese de discurso, síntese de movimento, síntese de emoções, síntese de sensações. Ele necessita de muita potência na imagem, né? Luca Ronga propõe para a gente um olhar sobre a Guaratelli, sobre esse teatro de luvas, que é muito da síntese, que é muito o contrário de tudo aquilo que a gente tinha colocado no último espetáculo, né? A gente precisa tirar, mas não é tirar porque tá em excesso, a gente tem que tirar porque simplesmente não faz sentido. A gente tem que escolher umas vias, a gente tem que escolher alguns rumos que vão dar coerência, dar unidade para a proposta que a gente está colocando em cena. E a partir desse espetáculo, Tiringuito, Luiz e a Morte, talvez o espetáculo dessa companhia que nós mais apresentamos, foram 3 ou 4 países na Itália, Suíça, França, Itália, República Tcheca, Eslovênia, enfim, realmente eu não vou lembrar de todos, e aqui no Brasil também uma sequência de apresentações tremendas, a ponto de ter momentos em que a gente estava com a mão doendo e era impossível realizar os movimentos de tanto que a gente fazia esse espetáculo. Se você quiser, tem interesse, dá uma procurada, é só procurar aqui no YouTube de Caravan Macheira que você vai encontrar algumas imagens dele. E se você quiser o vídeo inteiro, completo, converse comigo por chat e tudo mais, que a gente vê um jeito de passar para você. Logo depois disso, a gente fez uma adaptação de Romeu e Julieta com a linguagem de Clown e absorvendo já muito dos princípios de movimentação deste teatro de luvas, né? Em que a gente começou a perceber muita coisa que poderia ser introduzido no nosso tipo de jogo, no estilo de jogo, na escuta, nas propostas cênicas e visuais daquilo que acontecia nesse macro de uma apresentação na rua. E foi um espetáculo que realmente rendeu muitos frutos para a gente de aprendizado e a gente passou a olhar para a máscara com um outro modo. E foi logo depois desse espetáculo que a gente fez o espetáculo que se chama O Mamulengo dos Três Vinténs. É a adaptação da ópera dos Três Vinténs de Brecht para a linguagem do teatro de mamulengos brasileiro. Em forma geral, resumida, todos esses vídeos tem na internet, você pode dar uma olhada. É uma família de mamulengos que decide que está na hora deles fazerem um outro tipo de teatro. Que eles estão enjoados de repetir, sempre as mesmas ações, sempre as mesmas gags e sempre as mesmas risadas, porque eles só fizeram um espetáculo durante a vida inteira. Então são os próprios bonecos que se comunicam uns com os outros, dizendo que não aguento mais tomar porrada na cabeça, não aguento mais fazer aquela entrada, eu tô de saco cheio, tô a fim de fazer outra coisa. Vamos fazer uma coisa bem complicada, bem difícil, uma coisa que vai dar um glamour pra gente. E eles decidem fazer Brecht. É óbvio que é uma piada, né? Com a academia, de onde eu venho, obviamente. Então eu vou fazer uma piada junto com essa academia de colocar esse teatro brechtiano, obviamente, uma dramaturgia sensacional, uma proposta de teatro sensacional. Não tem o que se dizer, é Brecht, poxa, é Brecht, caralho. A gente tá falando do cara, entende? Mas era interessante de ver como esses bonecos brasileiros olhavam para esse teatro europeu e como esses bonecos vão adaptar esse teatro brechtiano com distanciamento e tudo mais, de um modo acadêmico, ao mesmo tempo com uma grande brincadeira. Então você vai ter esse diabo, né, tradicional no teatro de mamulengos, que vai interpretar uma mulher e simplesmente, para que fosse crível, ele coloca na frente do público 2 tetas
e passa a falar como se fosse uma mulher. Isso cria todo um distanciamento, como todos os outros personagens, porque você não deixa de ver um personagem de mamulengo brincando na sua frente de fazer Brecht, né? Obviamente isso termina numa tragédia, porque um dos mamulengos decide que quer sair de dentro da caixa de mamulengo. E, obviamente, o boneco de mamulengo fora da caixa de mamulengo, ele morre, ele perde a vida. Se você tira o mamulengo de dentro do contexto dele, nordestino, em que são apresentações que demoram 3 horas para acabar, em que as pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão brincando com aquela barraca, com aquele boneco, você descaracteriza o boneco de mamulengo. E é exatamente isso que acontece nesse espetáculo. Então, a mensagem subliminar que existe ali dentro é justamente essa. Eu, Leonardo e Georgia, naquela época, a gente não pode pura e simplesmente ir lá no Nordeste e adaptar e literalmente roubar, se apoderar dessa técnica e trazer aqui para o sul do estado de São Paulo, né, para o sul do sudeste do país, no estado de São Paulo, e apresentar como se fosse uma mamulengo tradicional, porque existem diversos motivos que vão fazer com que isso não funcione. E talvez a escuta do porquê isso não funciona seja algo interessante da gente parar para pensar, e desse ato nosso de se apropriar dessas linguagens, né? Com as quais a gente não tem realmente uma afinidade que transcende o próprio fazer artístico. E é por isso que eu decidi de fazer uma tragédia sobre isso. No momento em que o boneco sai de dentro dessa barraca, ele não está mais na luva, ele sai de dentro dessa barraca, e ele fica vazio, ele morre, literalmente. E a vontade era justamente um discurso para nós mesmos, né? Naquele momento ali, de te falar para nós mesmos que a gente não pode simplesmente fazer isso. Não é esse o caminho. A gente pode sim se utilizar, mas não querer imitar, não querer fazer. E, evidentemente, dentro desse espetáculo existia assim, um discurso próprio da nossa parte que era: eu não quero mais fazer só esse tipo de boneco. Eu não quero mais fazer só esse tipo de linguagem. Eu gostaria de fazer outras coisas que não fossem só a tradição. Até então a gente só falava de tradição de teatro, de comédia dell'arte, de teatro, vamos dizer, um teatro plautino, um teatro clássico de uma comédia clássica. Até então, princípios dessa máscara neutra. Então, é um espetáculo que vem para nós, naquele momento, para dizer isso. Eu quero fazer outra coisa. Eu não quero ficar só repetindo aquilo que a gente aprendeu, né? E aí vem uma Mamulengo de Três Vinténs e logo depois uma adaptação de Vidas Secas. Talvez o espetáculo que a gente mais circulou depois do Chiringuito Luiz e a Morte, em que a gente vai adaptar esse texto maravilhoso de Graciliano Ramos com bonecos, e a gente arrisca a fazê-lo sem palavras nenhuma. Até então todos os espetáculos têm palavras, até então todo espetáculo tem muito texto, e nesse espetáculo é um corte muito forte no texto, porque a gente começa a se interessar por que tem que ter esse tipo de texto e por que esse texto vem desse jeito. Será que é um texto funcional? Será que eu consigo fazer sem texto? Porque eu não preciso mais do texto, porque eu tenho uma escultura que se mexe na frente do público e que transmite muito mais do que essa concretude fechada das palavras. Então a gente vai fazer esse espetáculo, vai circular o Brasil inteiro, vai para a Europa, faz espetáculo no Brasil, faz aqui. Estão fazendo até hoje esse espetáculo, devo fazer por um tempo bom ainda por aí e tudo mais. Bom, enfim, é um grande sucesso de crítica de público, uma grande satisfação para a gente fazer isso daqui. E até o momento em que vem uma vontade minha de falar assim, ok, se eu fiz isso daqui desse jeito, com teatro, com uma literatura, não com um texto teatral, será que eu consigo fazer a mesma coisa me utilizando de um texto filosófico? E eu sempre gostei muito de Michel Foucault, sempre me apaixonei muito pelos escritos dele, e sobretudo Vigiar e Punir. E acontece que, revisitando esse livro, percebo que existe uma necessidade atual de se falar desse espetáculo, desse livro de novo, desses escritos de novo. Isso foi em 2015. Então, em 2015, a gente produz Vigiar e Punir. Um soldado beijava a boca de Foucault na escada da escola. Esse é o nome inteiro do espetáculo. Que também trouxe muitas apresentações para a gente, muitos projetos, circulações, temporadas, muito bem visto pela crítica, muito bem visto pelos nossos colegas artistas e muito bem visto pelo público. Eu não vou adentrar ao espetáculo porque não faz sentido aqui nesse momento. Mas o que é importante dizer
é que foi um reencontro com a palavra, mas não com a palavra no sentido textual, mas com a palavra no sentido de contextualizar aquilo que a imagem está representando. Então, todos os conceitos do Foucault em cima de vigiar e punir foram recolocados de modo a remodelar aquilo que a própria imagem sozinha não ia dizer. Mas não era assim, eu preciso de alguma coisa para justificar o texto. Não, eu olhava para a imagem, agregando esse texto maravilhoso que o Foucault tem, e readaptando, evidentemente, na linguagem de dois bufões excluídos da sociedade, tem tudo a ver com o texto de Foucault, de modo que a gente consiga ter aí uma outra visão sobre o próprio Vigiar e Punir e sobre o próprio teatro de bonecos, num momento em que eu não olho mais esses bonecos isoladamente ali como esculturas que se mexem sozinha no espaço, que me dão toda a liberdade de tentar entender possíveis histórias e possíveis sentidos. Eu tenho um texto extremamente crítico, extremamente potente, que vai trazer uma elucidação crítica da nossa sociedade de vigilância, de punição, e eu vou transcender o próprio texto. Então é esse o passo que a gente faz com Vigiar e Punir, após, né, justamente esse experimento com Vidas Secas, que foi muito, muito interessante. Passam-se alguns anos, muitas oficinas, muita circulação de espetáculo, outras ideias, e aí a gente chega na pandemia, né? E existia já um interesse, uma vontade de fazer uma adaptação, revisitar o teatro infantil, mais uma vez. Já tinha uns 2 anos em que eu pensava de fazer uma adaptação voltada para o teatro infantil, mas ainda não tinha exatamente uma essência para se tratar. E eu já tinha verificado algumas coisas e estava um pouco enamorado de Beckett. Não necessariamente esperando Godot, mas de todo esse ambiente beckettiano, vamos dizer assim, e tentar entender como isso poderia funcionar com o teatro infantil. Até que teve um momento em que eu decidi revisitar esse texto e percebi que seria impossível fazer a adaptação desse texto para o teatro de bonecos e para crianças, porque as crianças não iriam se conectar a nada do que estava ali. E foi aí que eu entendi depois de tantas leituras, não foi uma epifania, foi resultado de muita pesquisa acadêmica, de muita pesquisa visual, de assistir muitos espetáculos, de conversar com muitos artistas na França, na Itália, aqui no Brasil mesmo, professores universitários. E a partir daí eu entendi que para reescrever o texto de Esperando Godot, precisaria ser um texto poético. E quando eu digo um texto poético, se inspirando mesmo do poema livre, sobretudo de Drummond de Andrade, em que a gente tem uma percepção de criação de imagens poéticas, quando eu digo poético, estou falando de poemas mesmo, né? E de tentar adaptar isso, inclusive com musicalidades, a partir da musicalização de alguns textos desses, né, que iam sendo escritos. E a partir disso, cria-se o espetáculo mais recente, infantil, que se chama Hoje Godot Não Vem, inspirado no Esperando Godot, e em que eu pego um depoimento pessoal meu, no caso, uma situação que todo mundo aqui deve ter vivido, em que é o fato em que as nossas mães, nossos pais, nossos responsáveis, quando a gente era criança, não davam um sapato número, por exemplo, sei lá, 31. Já se comprava o número 35, porque a gente crescia muito rápido, né? Então, se comprasse um sapato justo para aquele momento, em questão de alguns meses, aquele sapato ia estar apertado. Então, a minha mãe, no meu caso, e meu pai, a gente não tinha muito dinheiro, então comprou-se um sapato maior do que o meu pé. E eu ficava com aquele sapato grande, gigante, lembrei do meu pé, como todas as outras crianças que da minha escola, inclusive. E eu lembro de uma pergunta que eu fiz para minha mãe, que era justamente, mas mãe, como é que você tem certeza que o meu pé vai crescer suficientemente aqui dentro desse sapato? E se meu pé crescer demais? Ou se meu pé não cresceu tanto que você acha que vai crescer? Uma pergunta super ingênua de uma criança para uma mãe. Na época eu nem lembro o que minha mãe respondeu. Provavelmente ela deve ter dado risada e deve ter falado que sim, meu pé ia crescer o que deveria crescer, né? E a partir dessa informação,
que eu trago a adaptação de Esperando Godot justamente para isso. Porque existe essa maldade dessa espera, né, da vida da adulta, esse Godot que essas crianças estão esperando. E eu, quando criança, né, acho que como qualquer outra criança, esperava a vida adulta como esperança de uma liberdade, como uma esperança de ser, né, finalmente alguma coisa. E a partir disso é que eu começo a adaptar Esperando Godot, voltado para o público infantil, sempre pensando nessa espera da vida adulta, sempre rememorando as minhas próprias experiências e, obviamente, coletando experiências. Eu tenho uma sobrinha na época que estava com 8 anos, 9 anos, e com a qual eu conversava a respeito disso, as expectativas dela de quando ela fosse mais velha, que tivesse 15 anos, 18 anos ou 25 anos. Lembra aquelas brincadeiras? O que você vai fazer quando você tiver 25 anos da sua vida? Eu brincava disso com meus primos e eu dizia que há 25 anos eu ia estar casado, ter 2 filhos e um trabalho. Nada disso aconteceu, absolutamente nada disso. E aí vem a vontade de se fazer. Hoje Godot não vem. E o que tem de tão diferente nesse espetáculo dentro da nossa trajetória poética? É o fato de se utilizar stop motion, um trabalho enorme, complexo que a gente fez na Itália, em Veneza, dentro do estúdio, a criação desse cenário com stop motion, essas projeções com stop motion, a criação de novos bonecos inimagináveis, todos inspirados em René Magritte. A gente foi pesquisar todos os quadros do René Magritte, o que era o surrealismo. A gente teve muito tempo para fazer uma pesquisa super aprofundada, inclusive sobre Beckett, e o texto acabou aparecendo de uma forma extremamente poética, extremamente em forma de poemas. São poemas, diálogos extremamente poéticos que essas duas crianças, né, são duas crianças, têm durante a espera desse Godot que não vem e que acaba por não chegar, mais uma vez, como está dito no espetáculo. Hoje Godot não vem, então não tem esperança nenhuma que Godot vai chegar, mas todo mundo sabe que Godot vai chegar. É isso, então está chegando nesse momento, mas a gente sabe que ele vai chegar, né? Nós todos sabemos que uma hora Godot vai aparecer, independentemente de quem seja, do que seja, ou se é que é alguma coisa. E é interessante de trabalhar isso com as crianças para o público infantil, é entender que o teatro infantil não precisa ser mais simples, ele precisa ser mais eficiente na comunicação, ele precisa ser mais sensível, ele precisa ser mais resumido. Falar com criança não quer dizer que a gente vai reduzir a capacidade de entendimento delas. A gente tem que entender a frequência de entendimento delas, sobretudo numa geração que está aí com celulares, que tem esse acesso a TikTokers, a Instagramers, e de um modo muito rápido, muito imagético. Então é um outro tipo de comunicação. E a partir disso cria-se Hoje Godot não vem, e que está aí, é o último espetáculo feito pela companhia, para um público infantil. Logo depois desse espetáculo vem, que foi feito agora neste ano passado, Monsanto, Mon Amour. E eu prefiro não comentar ainda sobre o espetáculo, porque ele é um espetáculo que ainda, apesar de já ter estreado, eu tenho que rever muitas coisas nele, reentender, reelaborar algumas questões que eu experimentei nesse espetáculo para fazer com um grupo maior. Foi a primeira vez que eu trabalho depois da fundação dessa companhia, com 4 pessoas em cena, e vem novas ideias, porque você tem novos dispositivos para se trabalhar. Então, a partir disso, eu entendo que ainda precisa, eu preciso revisar muitas coisas. Mas o que é interessante nesse percurso até aqui é entender justamente essa relação que a imagem vai estabelecendo com o contexto e com os temas em que foram trabalhados até aqui. Então, se tem algo que eu acho que pode-se dizer que faz parte de um estilo de Caravaggio, é o modo como a gente olha para o texto e desconstrói todos os textos, de modo que o texto permaneça rodeando os espetáculos como fantasmas. E a mesma coisa para a técnica. Eu não vou pegar, por exemplo, vou citar aqui a técnica de marionete de fio, né? Se eu for fazer um espetáculo como esse, eu não vou me limitar à técnica do teatro com fio, eu não vou querer fazer um estudo arqueológico sobre essa técnica. Eu me apodero da técnica, eu reinvento a técnica,
a partir das necessidades que eu vou tendo, contexto, com as vontades de dizer e, obviamente, com aquilo que você vai escutando aqui e ali, sobre aquilo que você vai fazendo. As produções sempre muito horizontalizadas, muito em diálogo com o público, tentando entender junto do público aquilo que você está fazendo, né? Eu acho que para mim é essencial sobre isso. Mas sobre o que seria uma poética de Karawam-Machera nesses aí, hoje a gente está em 2023, nesses 13 anos de Karawam-Machera, é justamente entender que a gente tem pretextos para se fazer teatro, e a gente não pode ficar como vítima das técnicas que a gente está usando, e nem do texto ou do tema em que a gente está abordando. E o que é mais interessante são as dissidências, né? Os desvios que a gente encontra dentro da própria linguagem e dentro do próprio tema, texto, contexto, poema que a gente está trabalhando, né? E só para finalizar, eu acho que isso como diretor, para mim vai soar banal, como soou banal da primeira vez que eu escutei, algo parecido com isso, em que eu entendi sobre o que é a direção de teatro de bonecos, de teatro de formas animadas. É que a gente a gente deve se importar menos com o que a gente está procurando em alguma linguagem, ou com a gente está procurando em determinado texto, o que tem dentro desse texto, o que tem dentro desse tema que ninguém falou, ou que é muito forte. Não, não é por aí. Eu acho que nesses anos de Karawam-Machera, o importante é o que você vai encontrando no meio dessa caminhada. E o objetivo final é o prazer da caminhada mesmo, da produção do espetáculo, e não da realização, da estreia e depois da circulação dele. O interessante é esse caminho de encontrar poéticas, de encontrar meios, de encontrar novos discursos, de encontrar no acaso coisas que podem dizer muito mais daquilo que você pensava que poderia dizer, justamente porque você encontrou, não porque você estava forçando encontrar, olhando sobre alguma coisa, eu quero que isso seja assim, e aquela coisa não pode ser assim. Então eu acho que isso tudo começa lá atrás, nos primeiros movimentos de Tiringuito, nos primeiros movimentos de uma cabeça de um boneco de mamulengo, e de encontrar uma outra movimentação para as mãos, e para o caminhar, e para o jeito de brincar, e para o jeito de coçar a cabeça, e você vai desvelando e você vai entendendo que a partir do momento que você se dedica muito, se debruça muito sobre um texto, sobre uma linguagem, sobre um contexto, aquilo vai transcender a ele mesmo, de modo que ele acaba desaparecendo. Beckett desaparece, Brecht desaparece, Shakespeare desaparece, o próprio Graciliano Ramos acaba desaparecendo nesses espetáculos, mas eles estão ali presentes, como se fossem esses fantasmas. Você sente um cheiro desses autores, você sente um cheiro de Michel Foucault, você percebe que ele está ali, mas ele não está completamente, ele não está concretizado. Ele está nessa essência que flutua ali entre esse emissor aqui, esses artistas, e o público. É isso, pessoal. Eis o porquê da minha dificuldade de fazer uma palestra, uma conversa com vocês a respeito disso. Mas até que foi interessante. Muito obrigado. Até a próxima. Num palco, eu espero. Um beijo.